Galera, primeiro de tudo, uma honra estar com vocês aqui. Estou super empolgado com essa conversa. E acho por onde começar, né? Eu vou falar sobre os quatro pequenos ajustes que a gente pode fazer no nosso processo de venda para deixar ele muito melhor. Eu imagino que todos vocês, mesmo que não trabalhem diretamente com vendas, precisa vender alguma coisa, ou pelo menos precisa fazer com que pessoas decidam pelo melhor produto para elas. Então, não importa se você trabalha no atendimento ao cliente, não importa se você trabalha no comercial, não importa se você é um gerente de produto, não importa se você trabalha desenvolvendo o sistema, você, em algum momento, vai precisar convencer pessoas de que o teu produto ou de que a tua solução, a tua ideia é o melhor para aquela pessoa. E até vou colocar na tela aqui um slide aqui. A gente percebeu que tem uma dor muito grande dentro do nosso universo, principalmente no universo da Aldeia. Eu sou fundador da Aldeia, sou CEO lá há 10 anos, e eu já vi muita gente ter que desistir de projetos legais, ter que desistir de cargos legais, ter que desistir de ideias muito boas, não pela dificuldade de executar o produto, não pela dificuldade de entregar qualidade, e sim pela dificuldade de fazer o encaixe entre aquele produto e o mercado. Então isso é muito mais comum do que a gente imagina. É uma dor absurdamente grande nas pessoas. Eu já vi, por exemplo, professor de escola de karatê ter que desistir da escola, não porque ele não sabe ensinar karatê, e sim porque ele não consegue estruturar um processo comercial para a escola que faça essa escola bombar de alunos. Eu já vi publicitário ou designer ter que desistir do seu estúdio, fotógrafos, não pelo fato deles não terem talento, e sim pelo fato deles não conseguirem demonstrar para o mercado aquele talento e estruturar um pipeline comercial que faça com que aquele projeto dê certo. Então, a gente sempre acha que as pessoas que dão errado é por falta de talento, mas eu digo para vocês, em 10 anos, vendo milhares de empreendedores e pessoas tocando projetos, é muito raro a gente ver falta de talento. O que mais acontece é a gente ver falta de um negócio que se chama Product Market Fit, ou encaixe entre o produto e o mercado. E isso faz parte do universo do comercial. São coisas que a gente não aprende numa faculdade, então às vezes você pode fazer uma faculdade de engenharia, ela vai te ensinar a ser um engenheiro, mas ela não vai te ensinar a fazer o Product Market Fit, o encaixe entre produto e mercado. Você pode fazer uma faculdade de comunicação, você vai ser um excelente comunicador, você vai ter talento suficiente, mas você não vai aprender a fazer o Product Market Fit. É uma deficiência da nossa educação, e o que eu vejo é que muitas vezes você ter um conhecimento razoável da parte comercial ou de como estruturar isso de uma maneira bem feita, faz com que você precise ter muito menos talento, muito menos trabalho, muito menos estresse no negócio e você se dê muito melhor. Então, excelentes realizadores, pessoas que fazem projetos muito legais, eu entendo que eles conseguem encaixar o produto no mercado. Esse eu vejo que é um grande segredo dessas pessoas, e não necessariamente porque eles têm um produto 10, 50 vezes melhor. Então você pega lá, por exemplo, Flávio Augusto da WhatsApp, ou Dr. Miguel do Boticário, ou o Júnior Durski do Madeiro, né? O hambúrguer do Júnior Durski não é 50 vezes melhor do que qualquer outro hambúrguer do Brasil. É um hambúrguer muito bom, tem talento, tem tudo isso que a gente entende que é necessário também, mas eles têm encaixe entre produto e mercado. E isso é um raciocínio comercial que a gente tem que desenvolver. Tem gente que não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Não, acho que tem gente que está ouvindo, né? A Mariana ali comentou exatamente quando você sai da faculdade, a dificuldade é se vender. Então esse é um talento que a gente não desenvolve, e o que eu percebo ainda é que às vezes quanto mais talentoso na execução, na entrega você mais ou menos facilidade você vai ter no encaixe entre produto e mercado. E isso é bizarro. E às vezes, quanto menos talento você tem na tua entrega de produto, às vezes mais capacidade você tem de encaixe de produto e mercado. Daí acontece um outro fenômeno que me incomoda absurdamente, que é o fato de uma pessoa pouco talentosa, mas com talento comercial, com habilidade comercial, ter muito sucesso na vida, e daí ele fica contratando aquelas pessoas que têm projetos muito legais e são muito talentosas, como funcionários, ou como operadores, ou como terceiros, e usa o serviço daquelas pessoas
mas sem entregar muito valor a mais do que aquilo. Isso também me dói. Assim, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande entre o processo comercial, entre essa habilidade comercial e a habilidade da entrega. E quem eu acredito que tem que ter a capacidade comercial? Quem faz muito bem. A gente não pode ter quem vende muito bem e quem faz muito bem. Então, o Love Selling, essa metodologia do Love Selling nasceu porque a gente queria empoderar e fazer com que pessoas que são muito talentosas, que têm um sonho, que querem realizar, consigam fazer o projeto dar certo. Mariana Godoy falou inversamente proporcional. Às vezes é inversamente proporcional mesmo. E daí, conforme a gente foi... E na época, eu estava terminando um mestrado em comportamento do consumidor, eu estava observando as pessoas da aldeia, empreendedores fantásticos, às vezes tendo que desistir do teu negócio. E o que a gente fez? Eu falei, cara, por que essas pessoas não conseguem estruturar o processo comercial delas? Daí, o que eu vi, e conforme eu fui conversando com as pessoas, era o seguinte. Quando você fala sobre vendas, fala assim, cara, mas por que você não vende? Por que você não estrutura um processo de venda? Aquela mesma pessoa que é super talentosa para entregar, ela fala assim, mas é que eu não gosto de vender, eu não me sinto confortável com vender, eu não sei vender. E daí, e dava para ver assim, que tinha uma certa aversão ao processo de venda, assim, meu Deus, como se o processo de venda fosse algo que você não pode encostar, porque tua mão vai apodrecer ali, você não é digno de vender. Ou ainda a pessoa fica insegura de forçar o cliente, não quer forçar a barra, não sabe como conduzir a conversa, tem vários tipos dessas dores. E daí eu comecei a entender, e faz sentido porque na minha cabeça também era assim, que a maneira que a gente construiu a imagem do vendedor é uma maneira péssima. E pessoas muito gentis, muito talentosas, que gostam de entregar valor para o cliente, muitas vezes não se sentem confortáveis em assumir o papel de vendedor por causa dessa imagem ruim daquela pessoa que empurra produtos. Tanto é verdade que essa foto que tem aí, que eu coloquei para vocês, que é esse vendedorzão de terno aí, eu peguei ele porque eu pesquisei no Google salesperson, tipo vendedor em inglês, né? E se você olhar, daí cliquei no images, se você olhar boa parte das... Aliás, acho que todas as fotos da primeira resposta de imagens do Google para vendedor, ou são esse cara assim, de terno, gravata, maleta, ou são aperto de mão, são coisas, são só homens, então muito masculino, um universo muito hypado, estereotipado, e quando eu olho para essa imagem, eu falo assim, eu não me sinto essa pessoa não me representa, então eu não sou um vendedor, porque no fim das contas a gente sabe, né, se tá na primeira resposta de imagens do Google, é a imagem que a gente tem na nossa cabeça. É a imagem que o universo tem na cabeça. E daí todas aquelas pessoas muito boas, muito talentosas, muito competentes e que não têm esse comportamento, acabam se afastando de um negócio que é super importante, que é o processo comercial, simplesmente porque elas não se identificam com essa imagem. Mas tem uma notícia para todos, essa notícia é ótima, né? Essa imagem está caindo por terra. Hoje em dia a gente sabe que quem precisa vender o produto é quem tem talento, quem está estruturado. E hoje a gente está vendo gente muito talentosa, que às vezes não tem essa atitude de vendedor desse cara aí, conseguindo estruturar o negócio, conseguindo se dar muito bem. E na época eu estava fazendo meu mestrado em comportamento do consumidor, eu estava estudando muito gestão e administração, eu também já tinha um pouco de interesse por vendas, e eu comecei a olhar dentro da teoria da venda, dentro dos processos de venda, por que algumas pessoas conseguiam vender muito bem, por que algumas pessoas estavam conseguindo e por que essa gente talentosa não estava conseguindo. E eu percebi que tinham muita coisa muito boa já no processo de venda das pessoas talentosas, porque elas já entendem do produto, elas já sabem do real benefício para o cliente, elas já sabem muitas coisas que às vezes o vendedor tradicional não sabe, mas se elas tentarem ser esse cara, elas não conseguem vender. Se elas tentarem ser esse vendedor, elas não vão conseguir vender. E elas vão se sentir frustradas, vão se sentir incomodadas, vão evitar o processo comercial, que era o que eu estava vendo acontecer. E daí eu comecei a gente tinha uma confraria na aldeia na época que discutia esses assuntos, eu comecei a trazer para a confraria alguns ajustes nos discursos comerciais das pessoas, e no fim das contas viraram 4 pequenos ajustes que você faz no teu processo comercial, eles são simples, eles são contra-intuitivos, mas depois que você pega eles, você consegue implementar muito fácil. E isso faz com que pessoas super talentosas consigam melhorar o processo de venda delas. Então, estou contando isso para contar um pouco do histórico do nascimento do Love Selling.
Porque no fim das contas a gente começou a perceber que projetos legais merecem ser vendidos, e quanto mais as pessoas legais conseguem vender, mais o mundo fica legal, porque a gente começa a ver projeto bom entrando na rua. Então, com isso, o que a gente fez? Eu estruturei esses 4 pequenos ajustes e a gente montou esse curso, Love Selling, que já teve alguns milhares de alunos. Ele é quase uma missa, que na época que a gente podia fazer encontros presenciais, né, no mundo pré-Covid, eu fazia ele a cada 20 dias para 30, 40 pessoas, um curso, e nessa missa a gente ia pegando essa galera muito talentosa, ajustando o processo comercial deles e fazendo eles conseguirem vender muito mais. E daí a gente tem histórias lindas, assim, por exemplo, a professora de escola de dança, que é dona da escola, entende de dança, sabe ensinar as pessoas a dançar, percebe o benefício da dança na vida delas, que estava pensando em desistir da escola e vender, porque não conseguia vender, estrutura um processo comercial e bomba a escola de alunos. O dono da agência de marketing, que sente lá que o cliente não valoriza o produto dele, que o cliente não sabe diferenciar o site dele do site do sobrinho, quer pagar barato, ele consegue ajustar o discurso dele para isso, o cliente vê valor, percebe benefício, fica satisfeito e paga um valor justo. Então a gente começou a ver esses testemunhos, né, de pequenos milagres na vida das pessoas, né, tipo, milagres com o perdão da brincadeira. Isso começou a ser lindo, assim. E daí esses 4 pequenos ajustes começaram a virar meio que lendários dentro da aldeia, dentro do nosso processo, até que eles viraram esse curso online. Mas nesse momento do webinar, eu quero contar eles e explicar como que vocês conseguem ajustar esses ajustes. Até aí, tudo bem com vocês? Dá um sim ali só para eu saber se está todo mundo. Tem bastante gente na sala, 63 pessoas, que legal. Então, quais são os 4 pequenos ajustes que, se você conseguir fazer eles, você consegue estruturar muito, muito, muito melhor o teu processo comercial? Porque primeiro ajuste que eu acho que é super importante, ele é contraintuitivo, porque a gente aprende de uma maneira errada, a gente pensa de uma maneira errada e a gente vê de uma maneira errada, mas se uma pessoa talentosa fizer, ela já consegue deixar o processo comercial dela muito mais estruturado. Planejar e organizar as vendas a partir da maneira que o cliente decide. Então, como que funciona esse ajuste? Existe uma teoria da tomada de decisão de compra. Existe um processo de tomada de decisão de compra. O teu cliente, ele tem etapas de tomar decisão. Assim como você, quando vai decidir por comprar alguma coisa, você segue etapas, o teu cliente também segue etapas. E o vendedor, ele acaba não passando por essas etapas. Igual quando você vai ensinar um exercício de matemática para alguém, que você ensina a parte básica, você ensina o intermediário, você ensina como fazer, você revisa, o processo comercial ele também tem etapas, o cliente decide em etapas, e se você vai direto para o benefício, se você vai direto para uma vantagem, se você vai direto para o preço, a pessoa não entende o completo, e daí o que ela vai fazer? Ela vai falar assim, eu vou pensar, e não volta mais. Ou demora para voltar, ou ela fica em dúvida, não pergunta, tal. Mas se você explica nas etapas certas da tomada de decisão dele, ele avança muito mais rápido no processo comercial, ele fica muito mais confiante e decidido, e ele sai muito mais feliz da compra. Ou seja, você fica menos tempo no comercial, a conversa é muito mais suave, muito mais prazerosa para você e para o cliente, não tem tensão, e você ajuda o cliente a decidir. Então, vocês já devem ter passado, inclusive, por isso, assim, você tá lá você entra numa loja, quando haviam lojas, né, também, você entra numa loja para comprar alguma coisa, você sabe o que você quer, você entra lá para encontrar, só que chega uma pessoa que é um vendedor ou uma vendedora tão chato, mas tão insistente, que vai usando umas técnicas de venda que você fala assim, eu não vou comprar, e você sai fora só porque aquela pessoa tá enchendo o saco. Já aconteceu isso com vocês, né? Mas o contrário também já aconteceu. Às vezes você entra numa loja, você sabe que você tem um problema, você sabe que você tem que resolver esse problema, você não sabe exatamente como resolver, daí chega uma pessoa lá para te atender, pergunta o que você precisa, entende, começa a te mostrar, te explicar, te ensinar, decidir, te mostrar o que você tem que avaliar, o que você não tem, que tal, e de repente, depois dessa conversa, você sabe o que você quer comprar, você compra o produto, você decide por ele, e aquela pessoa também era um vendedor. Só que ela não forçou a barra em nenhum momento, ela simplesmente te ajudou a tomar a decisão, resolvendo o que você não sabia, resolvendo as tuas dúvidas e te ensinando a comprar. Então, quando você planeja o teu processo comercial, organizando as etapas da maneira que o cliente decide,
você consegue fazer esse tipo de movimento, e esse movimento é contraintuitivo, mas é muito poderoso para o vendedor. Eu quero falar um pouco desse movimento, como é que ele acontece. Então, no processo comercial convencional, ou ainda a teoria da tomada de decisão de compra, e essa teoria é uma teoria super consolidada no mercado. A Mariana falou ali, sim, eu estava decidida a comprar um notebook e a moça insistiu tanto no seguro que me subiu o sangue, eu fui embora, valeu a pena porque encontrei o mesmo produto R$1.000 mais barato. Perfeito, perfeito. Como eu descubro essas etapas do cliente? Rodrigo perguntou ali. Excelente, cara, é esse slide aqui que eu vou mostrar agora. Então, você tem que adaptar as etapas para cada um dos seus clientes, mas o básico, comprei um colchão de 4.000, melhor coisa da vida. Óbvio, só que a Luana falou, né? Só que se você olhar uma pessoa que compra um colchão de 4.000, é uma decisão muito importante comprar um colchão de 4.000. E se o vendedor não souber te ajudar a escolher, você acaba comprando mais barato e se arrependendo. Às vezes você quer vender um site mais caro porque é melhor para o cliente, você tem que saber justificar por que aquilo funciona e você tem que usar essas etapas de decisão de compra. Então, quais são? O cliente vai entender assim: conhecimento, interesse, avaliação e compra. Essas são as etapas da tomada de decisão. E se você não conheceu alguma coisa, você não se interessa. Se você não se interessou, você não está disposto a avaliar. E se você não avaliou e percebeu a vantagem, você não compra. Então, basicamente, você tem que vencer cada uma dessas etapas antes da pessoa querer comprar. Através de uma conversa doce e gentil, que acontece muito rápido e vai fazendo o cliente passar. Se vocês olharem as conversas do cliente, dos clientes de vocês, vocês vão ver, tipo, por exemplo, a conversa que você tem no WhatsApp, a conversa que você tem no teu e-mail, a conversa que tem por telefone, você vai ver que só pela maneira que o cliente fala, você consegue descobrir em qual etapa ele está. Se ele está na etapa de conhecimento, se ele está na etapa de interesse, se ele está na etapa de avaliação, se ele está na etapa de compra. Só que para cada produto, para cada serviço teu, essa etapa pode ser ajustada de uma maneira diferente ali. Você tem técnica para colocar cada uma dessas etapas. Eu não vou entrar profundamente nisso, mas acho que com isso que eu estou entregando, vocês já conseguem fazer um belo de um ajuste. Mas agora, qual que é o segredo nosso, né? A gente tem que identificar qual é a etapa, como o cliente passa por essa etapa, o que interessa para ele, o que ele avalia e como que você constrói uma conversa para ir ajudando ele a passar por essas etapas. O Lincoln falou, né? Lembro que eu vendi um curso famoso de chefe por 14.000 e a pessoa ainda saía feliz. E terminava o curso agradecendo e partindo para uma especialização. Uhul! Isso aí, cara. Tipo, é isso. Se a pessoa perceber que vai ter uma grande mudança na vida dela, ela tá disposta. Tipo, a gente gasta muito dinheiro com besteira. Se a gente vê que vai ter transformação na nossa vida, a gente tá disposto. Então, essa é a primeira etapa. Você arruma teu processo. Esse é o primeiro ajuste. Você não precisa forçar a barra, você só arruma o teu processo comercial, o teu discurso, tua condução de materiais em cima desse processo de tomar decisão. Segundo pequeno ajuste que você pode fazer: saber ler as reações do cliente e conduzir ele para a decisão sem forçar a barra. Então, conforme ele está andando nessas etapas, o cliente vai dando alguns insights, vai dando algumas informações, as coisas que ele fala sobre o teu produto, as perguntas que ele faz, o que ele avalia, que você sabe em qual etapa ele está. E daí você só precisa convidar ele para a próxima etapa. Então, deixa eu voltar aqui o slide. Se você, por exemplo, se o cliente está na etapa de interesse e ele está realmente interessado, você só precisa convidar ele para avaliar. Se ele está na etapa de avaliação e ele já avaliou e já percebeu o valor, você só precisa dar a oportunidade para ele comprar. Então o vendedor ele vai convidando o cliente a avançar um pouquinho mais no negócio que ele já está interessado. Agora, tem técnica também para você convidar a pessoa, para você ler ele, entender ele e convidar. Então, vou chutar, tá, aqui. Imagina que eu chego lá para comprar um tênis numa loja de tênis, de calçados, e eu chego lá, encosto no tênis na estante, assim, chega um vendedor e fala assim: esse é o Mizuno não sei o que, 2000, ele custa R$893. O que eu vou fazer? Eu vou me assustar com o preço, vou largar o tênis ali assim e vou, obrigado, só tava olhando, e vou sair. Mas agora, por exemplo, vocês percebem, eu tava na etapa de conhecimento, e o vendedor falou coisas das etapas mais para frente, que eu ia querer saber, eram importantes, mas não eram importantes para aquela hora. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter me puxado apenas para a etapa de interesse. Então eu peguei no tênis para olhar, tô olhando,
ele pode chegar e falar assim, você sabia que esse é o tênis mais leve do mundo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer, sério? Que legal! Ou, você sabia que esse tênis tem uma nova tecnologia que é baseada em carro de corrida? Eu falo, nossa, que legal! Ou, você sabia que esse é o tênis que a Anitta usou no clipe passado? Nossa, que legal! Então, percebem, tipo, se eu fizer a pessoa ir para a etapa de interesse, em vez de ir para a etapa de avaliação de compra, eu faço ela ir mais uma etapa para frente e eu não forço a barra. E daí, depois que ela se interessou, eu vou passando para cada uma das etapas com o meu discurso ajustadinho. E você conhece muito bem teu produto, você sabe o que interessa nele, você sabe o que as pessoas avaliam, você sabe o que as pessoas compram. Ele só não está estruturado dessa forma. São pequenos ajustes que você faz que você consegue vender, às vezes, 5 vezes mais, 2, 3 vezes mais rápido. Isso é depoimento de cliente do Love Selling. Então, saber ler as reações do cliente e conduzir ele para a decisão sem forçar a barra, só ajudando ele a tomar a decisão. Tá fazendo sentido até agora, galera? Tô vendo que tem bastante gente na sala. Dá um hey aí que eu sei que vocês estão por aí. Então, o que a gente tem que entender? Que se a decisão do cliente, se do primeiro ajuste, está acontecendo em etapas, a conversa também tem etapas. Mariana Godoy falou, pode repetir, por favor, o 1? Ei, ai, ai, eu não consigo voltar muito pro 1 lá, porque eu já falei ele, mas ó, o 1 era planejar e organizar suas vendas a partir da maneira que seu cliente decide. Maravilha, a galera respondendo, tá curtindo muito, que massa, Veric, que massa, Suelen, Sabrina, Thiago, show de bola, galera. Cíntia, Fernanda Hahnemann, Edilton, Luana, galera muito massa. Então, se a decisão do cliente acontece em etapas, a conversa ela também tem etapas. E daí, se você construir a conversa que você tem com o cliente, souber estruturar, souber o que ele está perguntando, o que você tem que responder, o que você tem que falar, ele vai indo tranquilamente e muito feliz para a decisão de compra dele. E você também começa a ficar mais relaxado, mais feliz, porque você está construindo uma amizade com o cliente, você não está construindo um processo de empurra-empurra, que é a dor das pessoas de hoje. E daí, agora, o terceiro ajuste, depois vocês percebem que um ajuste vai empilhando no outro e de repente um fortaleceu o outro, né? O terceiro ajuste é construir conversas com o cliente para explicar o produto sutilmente. O que acontece? O teu cliente não tem obrigação de saber como o teu produto funciona, porque ele é melhor que o outro. Então é muito normal a pessoa falar assim, mas quanto que tá teu produto? Meu produto custa 5 mil reais. Meu Deus, mas eu vi esse produto por 500 igualzinho. Mas na verdade não era o mesmo, não tinha as mesmas qualidades, enfim. Só que, tipo, o teu cliente não é obrigado a saber. Você que é obrigado a saber sutilmente como que você constrói essas conversas para explicar esse produto. Então também é técnica, também não é intuitivo, mas é pequenos ajustes que você faz no teu processo comercial que fazem isso acontecer. E acho que o principal deles que eu quero trazer para vocês aqui, que é o mais fácil de explicar no webinar, é o seguinte: cada vez que você trouxer um benefício do teu produto, cada vez que você trouxer um benefício dele, você vai, automaticamente, o teu cliente vai pensar numa objeção ligada àquele benefício. Então, vou fazer um teste com vocês aqui, tá? Se um vendedor de tênis chegar para mim e falar assim, olha, Ricardo, esse tênis aqui para você, ó, ele é branquinho. O que eu vou pensar sobre esse tênis? Vou dar um tempo para vocês responderem ali, eu sei que está um pouquinho atrasado o vídeo. Quando o cliente falar, ó, pega esse tênis, ele é branquinho, eu vou pensar num problema dele. Qual que é o problema que eu vou pensar? Tô esperando. É que demora um pouco. Ó, suja, todo mundo respondendo suja. Exatamente. Suja muito, tênis branco suja muito. Então, percebe, a pessoa falou um benefício, eu já pensei automaticamente num problema que vinha exatamente contra ele, ó. Que vinha exatamente contra ele. Que suja muito, todo mundo respondendo, perfeito, maravilhosos. Agora, imagine assim, dele fala assim, não, você quer um que... Peraí, então, deixa eu te mostrar um outro tênis. E esse outro tênis aqui, ó, ele tem um outro benefício. Ele é
o melhor de todos, ele tem altíssima tecnologia. O que eu vou pensar agora sobre esse tênis melhor de todos? Qual que é a primeira coisa que vem na minha cabeça? Vou esperar que tenha um atrasinho também nas respostas ali para mim. Eu falei que o tênis é o melhor de todos. Qual que é o problema dele? Que a pessoa vai pensar, altíssima tecnologia, melhor de todos, caro. Exatamente. Esse aí deve ser caro. Então vocês percebem, toda vez que eu trago uma coisa muito boa sobre o produto, o cliente pensa em alguma coisa muito ruim que equilibra a negociação. Caro, é o mais caro de todos, exatamente. Agora, daí a pessoa fala assim, desculpa, você não queria um caro, então deixa eu pegar um outro aqui para você, ó. Esse aqui é o mais barato de todos. Esse aqui é o mais baratinho, ele é muito barato. O que você acha desse? Quando o cara falar que é o mais barato de todos, que é muito barato, qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Esperar o atraso também das respostas aqui. Uma porcaria, não presta. Exatamente, vai pro lixo. Exatamente isso. Então, vocês estão percebendo? Não tem qualidade. Vocês estão percebendo? Não importa o benefício que eu trago do produto, sempre tem um contra-benefício que estraga a minha venda. Por quê? Porque eu estou entregando esses benefícios de graça. Eu estou entregando eles de uma maneira que o cliente não está pedindo aquele benefício. Então, para cada vantagem tem uma objeção. Agora, você nunca pode falar um benefício sem o cliente ter pedido. Você tem técnica também de venda que você vai conversando com ele e vai esperando ele dizer o que ele precisa. E de na hora que ele falar, então, é que eu tô trabalhando agora com saúde, eu precisava de um tênis branco. Daí você fala, esse aqui é branquinho. E na hora que você faz isso, ele não tem mais a objeção. Ou ele fala assim, putz, eu preciso de um tênis bem moderno, de alta tecnologia, porque eu tô com o joelho machucado, meu médico falou que eu preciso usar tênis bom. Então esse aqui é o melhor de todos. Ou a pessoa fala assim, cara, eu preciso comprar um tênis rápido aqui, que o meu rasgou na rua aqui, eu só preciso de um pra ir pra casa. Esse aqui é baratinho. Então, na hora que o cliente declara o que ele precisa, você entrega. Só que se você entregar antes dele declarar o que ele precisa, ele vai ter uma objeção. Ou vai ser muito fácil ele ter. Você tem que esperar o momento certo, e existe técnica para você ir conversando com a pessoa e deixar ela declarar o que ela precisa. O nome, inclusive, da técnica tem várias, né? Mas uma delas chama Spin Selling, que é a que a gente trata no curso. E você consegue fazer com que o cliente perceba o benefício e ele fala assim, não, adorei esse benefício, quero comprar. A Luana está perguntando, isso vale para serviços? Completamente vale para serviço. Porque o serviço ainda é muito mais intangível que o produto, né? Então, um site, uma massagem, um polimento de carro, você tem que esperar o cliente declarar o que ele precisa, vale completamente para serviço. O Lincoln falou ali, resumiu, ou seja, ouvir antes, vendedor não pode ser afinado e ansioso. É verdade, cara. É verdade. Renata falou de software. Cara, software, quem vende software, quem faz máquina de vendas de software, é baseado nesse discurso. Então, você tem lá, por exemplo, o SDR, né, que é o Sales Development Representative, que só serve para descobrir qual é a dor e qual é a necessidade do cliente. Daí você tem o Closer, né, que é o fechador, são às vezes 2 papéis, que só serve para ir em cima daquela necessidade do cliente e vender o benefício. Então, uma pessoa faz o processo investigativo, outra pessoa faz o processo de fechamento, as duas juntas fazem isso aí. Então, você nunca pode falar um benefício sem o cliente ter pedido. A pessoa falou, já dá para alavancar 3 vezes e já eras. Espero que você esteja falando das tuas vendas. Tomara que agora, com isso que eu estou ajudando vocês já consigam vender o dobro, o triplo. Eu torço para isso. Afinado não, corretor. Afobado. É verdade. Afobado funciona melhor. Luana, isso vale para serviço e sim. Aí, não é à toa que o bom vendedor, que o Carlos Rocha falando, não é à toa que o bom vendedor tem consciência que tem 2 orelhas e uma boca. Perfeito, perfeito. Na verdade, isso aí não deveria nem ser só para o bom vendedor, né? Pro bom presidente, pro bom gestor, pro bom chefe, pro bom, enfim, aluno, filho, enfim, todo mundo. Então vamos ao nosso quarto e último ajuste. Vocês estão curtindo os ajustes? Estão achando legal? Vocês já estão pensando como vocês poderiam fazer no processo de vendas de vocês? Isso aí, quando a gente faz, quando a gente tem no curso, Love Selling no programa, a gente
dá mais ou menos uma semana para cada ajuste e a pessoa vai implementando no processo de venda dela, sabe? Então, são pequenos ajustes que você vai fazendo, a gente ensina como é que você implementa e você já vai vendo o resultado no momento que você está fazendo, sabe? É muito legal, porque a galera que compra o curso, por exemplo, investe uma grana e às vezes recupera essa grana na semana seguinte. Ó, o Guilherme Busnardo falando que já está imaginando como aplicar na área dele. Perfeito, mestre. Que massa. Fico feliz por isso. Agora, quarto benefício, quarto pequeno ajuste que a gente faz no nosso processo de venda, que faz vender muito mais, falar de preço mostrando valor, fechar negócio mostrando oportunidade. Esse aí eu acho muito legal, assim, e essa é aquela parte do fechamento. Eu percebo dos meus alunos, boa parte deles tem muita dor no momento de fechamento. O momento de fechamento é um momento muito tenso, assim, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Porque, cara, é tenso, assim, você não sabe se está fazendo certo, tanto o comprador quanto o vendedor. O comprador não sabe se ele está comprando certo, ele está se comprometendo com uma grana ali, que a gente falou, um colchão de 4 mil, você não sabe se é oportunidade, se está comprando um computador, se está comprando um software, se está comprando uma aula. E daí no momento de fechamento tem muita tensão, assim. E às vezes o que a gente faz, que é muito errado, é aumentar ainda mais a tensão. Do tipo, vamos fechar? Então é isso. E daí fica insistindo para a pessoa fechar e tal. E isso aí atrapalha muito o processo comercial. A gente acha que a gente está ajudando, fazendo follow-up e pressionando. Só que, na verdade, a gente está tensionando o cliente, está fazendo ele se sentir mal e a gente também está se sentindo mal. Então, tem maneiras de você conduzir o processo para o fechamento que não são tensas, são leves. Então, primeira coisa que a pessoa tem que entender é que valor é diferente de preço. Valor, e a gente fala muito isso no curso, a gente ensina você a mapear o valor e entender qual que é o valor. Valor é transformação, é quanto que eu estou mudando a vida das pessoas. A pessoa tem que estar claramente percebendo que a vida dela vai transformar muito com esse processo comercial dela. E preço é quanto a pessoa está pagando. Se a pessoa perceber que vale muito mais do que ela está pagando, ou seja, muda muito mais a vida dela do que ela vai pagar, ela vai lá e compra. Faz sentido? Se ela tem dinheiro, se ela está no momento, ela vai lá e compra. A Ana Carolina falando, nossa, odeio quando fazem isso comigo. É verdade. Edilton falou, ainda mais quando se trata de serviço e não do produto em si. É verdade. Daí que eu fujo da compra. Gabriela quer voltar para anotar aqui o benefício? Pode anotar. Ou tira um print da tela também. Ó, a Cíntia falou, nosso ticket é de pelo no mínimo 5 mil. Tenho dificuldade de apresentar o preço. Perfeito. No curso a gente tem um capítulo só sobre apresentar o preço, mas eu vou dar uma dica aqui agora, tá? Inclusive é uma dica que eu vou explicar rapidinho aqui, mas não estava no planejamento mas faz parte aqui da coisa. A dica de como que você vai falar de preço é o seguinte, tem um termo dentro do universo do preço que chama ancoragem. Se a pessoa está comparando o teu produto com alguma coisa mais cara e você dá o preço, ela acha barato. Mas se ela está comparando teu produto com alguma coisa barata, ela vai achar caro. Então o segredo para você entregar preço é você fazer uma ancoragem para que ela compare o teu produto com algum valor muito mais alto, para quando você entregar o valor mais baixo, ela acha baixo. Então, por exemplo, imagina que eu sou uma agência de marketing e eu cobro 10 mil reais para fazer um marketing. Estou simplificando muito o mundo aqui. Daí eu tenho medo que na hora que eu falar 10 mil reais, o cliente fala assim, mas você tá maluco, 10 mil reais? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que perguntar para ele, mas o que você está olhando, o que você está comparando? Eu vou entender qual que é a faixa de preço. Se eu perceber que ele está olhando uma faixa de preço mais baixa, eu tenho que falar assim, é que eu não trabalho com esse nível de produto. O meu produto é esse nível aqui, ó, é dessa agência de São Paulo, dessa agência de Londres, a gente tem esse tipo de material. Eles cobram 50 mil reais, 80 mil reais, tal. O nosso produto é comparável com o deles. Daí você explica por que, e você tem que ver que a pessoa ancorou lá, que ela realmente percebeu. Daí ela vai estar esperando aquela paulada e falar assim, ó, mas eu consigo fazer para você por um preço muito competitivo com esse piorzinho que você está olhando. 10 mil reais. E daí a pessoa está percebendo o valor. Claro que eu tentei simplificar o discurso, no curso eu explico melhor, mas para você entender como que você faz. Você tira a âncora de baixo e você coloca a âncora de preço em cima antes de entregar o preço, a pessoa percebe o valor. Por isso que às vezes você tem um infoproduto que a pessoa coloca, se você fosse comprar tudo separado, você ia pagar tanto, mas agora você vai pagar mais barato, sabe? Respondi, Cíntia? Maravilha, que bom.
Então, a percepção de valor é diferente de preço. E a gente vende, ó, a gente fala de preço mostrando valor, então mostrando benefício, e daí a gente fala do preço, e a gente fecha o negócio mostrando oportunidade. O que é mostrar oportunidade? Mostrar oportunidade é você mostrar para a pessoa que aquele momento é o momento ideal para ela fazer aquela compra. Então, fala assim, cara, não perca essa janela de tempo e esse momento. Tem jeito disso também, você nunca fala, vamos fechar, mas você sempre cria uma oportunidade para a pessoa fechar. Do tipo, por exemplo, olha, o nosso preço vai subir na semana que vem. Você tá com o teu RG aí, tá com o teu CNPJ, porque eu já vou fazendo o teu cadastro para você garantir esse preço atual. E a pessoa passa o CNPJ e fala assim, ó, vou te mandar um boleto e tal, eu vou deixar no prazo da semana que vem porque o preço vai subir. Daí, tipo, de repente você fechou sem precisar falar, vamos fechar. Tem vários outros exemplos disso, assim, mas são exemplos de como você tem que pensar numa maneira de estruturar o teu discurso para que a pessoa perceba, tipo, que ela tá fazendo aquele fechamento, mas ela tá se dando muito bem. Eu tenho um amigo que fala assim, você nunca pode pedir um beijo, né? Você tem que, tipo, fazer com que o beijo aconteça entre as duas pessoas. E o vendedor, ele nunca tem que pedir uma venda, ele tem que fazer com que a venda aconteça no formato de um acordo. A Mariana falou, acho que pode comparar até mesmo com uma outra versão do seu produto mesmo. Excelente. Exemplo, nós fazemos 2 opções na proposta. A gente também faz isso no treinamento corporativo aqui, Mariana. Funciona muito bem. A gente manda uma proposta menor e mais barata, uma proposta bem ancorada lá em cima, e a pessoa percebe que aquela intermediária está valendo a pena. Caiana perguntando, essa ancoragem do produto pode ser o custo emocional ou algo nesse sentido ao invés de valor? Eu acho que a entrega valor é um custo emocional, com certeza. Tipo, perceber valor, por exemplo, você vai parar de se sentir mal com a sua imagem. Isso aí é um custo emocional absurdo. As pessoas é importantíssimo, assim. Ou você vai ter orgulho de ter do teu carro. Tipo, isso é um custo emocional muito grande também. Só que no fim das contas, na hora que você vai entregar preço, tem que estar ancorando o preço também. A pessoa vai comparar preço. Todo mundo compara preço. Você tem que saber fazer a pessoa comparar com o que você quer que ela compare. Ela tem que parar de comparar com o que você não quer e começar a comparar com o que você quer. Muito bom, galera. Estamos indo muito bem. Tô vendo aqui se tem mais alguma pergunta que eu pulei. Pessoal, eu tenho um monte de pergunta muito legal aqui. Se eu pulei alguma, dá Ctrl+C, Ctrl+V, sobe ela de volta ali se você quer ainda uma resposta, porque eu já me perdi aqui, tem bastante coisa vindo. Então, esse é o ajuste, tá? E agora, bom, então esses são os 4 ajustes. Deixa eu recapitular com vocês. Falar de preço mostrando valor, fechar o negócio mostrando oportunidade. Vamos começar desde o começo lá, né? Deixa eu ver se tem um jeito mais rápido de fazer isso. Não, tem aqui um por um. Então, primeiro ajuste, planejar e organizar as vendas a partir da maneira que o teu cliente decide. Quando a gente faz o curso, a gente faz isso na primeira semana, então você tem uma semana de exercício para você chegar nesse nível, e esse nível já às vezes coloca a galera para vender muito mais, 2, 3 vezes mais. Daí depois disso, saber ler as reações do cliente e conduzir ele para a decisão sem forçar, então você começa a entender mais o teu produto, como a pessoa reage, o que ela pergunta, o que você faz e como que ele vai passando pelas etapas de decisão. No curso, geralmente, também isso leva uma semana para você construir, tem os desafios assim que você tem que ir aplicando no teu projeto e você vai vendo a mudança acontecer na vida real. Terceiro, construir conversas com o cliente para explicar o produto sutilmente. Então, aquela história de conversar, saber perguntar, saber o que falar para a pessoa entender as vantagens do produto sem você precisar ficar forçando a barra. No curso, a gente também leva mais ou menos uma semana para acertar todos esses argumentos, superar as objeções, mapear as objeções, o que eu falo quando a pessoa fala isso, como que eu conduzo se a pessoa perguntar isso, essas coisas assim. E daí, por último, falar de preço mostrando valor, como que você constrói isso, e fechar negócio mostrando oportunidade. Eu vejo que cada um desses ajustes, às vezes, destrava a próxima etapa do teu negócio, sabe? Tipo, porque daí você começa a ter outros tipos de problema de entregar, problema de ter que contratar gente, outros tipos de problema que, depois que você resolveu o encaixe entre produto e mercado, são problemas muito mais gostosos de resolver. Acho que, para mim, o problema mais angustiante é não estar vendendo o suficiente mesmo. E pessoas talentosas, boas, que resolvem o problema, não tem por que não estar vendendo o suficiente. Então, falei dos 4 ajustes, dei uma recapitulada neles.
Agora eu vou para o chat ali para ver se vocês têm alguma dúvida. Vou esperar um pouquinho que tem um delay na voz aqui. Se tiverem perguntas... E enquanto isso, enquanto vocês vão elaborando as perguntas de vocês, eu também queria... acho que a Kátia do meu time está ali, né? Deve estar por aqui também. A gente tem esse curso online e a gente está, agora nesse momento de Covid, a gente está super focando nele, assim, a gente conseguiu fazer um esquema bem legal. Deixa eu achar aqui o WhatsApp da Aldeia. Para a galera que está participando dos webinars, participou do Aldeia Summit e tal, a gente está fazendo um mega descontíssimo nesse curso. Deixa eu passar o número do WhatsApp. 97692312. Se vocês mandarem um WhatsApp pedindo para o nosso time lá o desconto, 997692312. Se eu não me engano, enfim, desconto absurdo, não lembro qual. A Marina Cosetti ali também, que é do time, ela tá no WhatsApp. Ela tá ali, ó. Se vocês mandarem um oi nesse WhatsApp aí, perguntando desconto, pedindo certinho, a gente tá fazendo uns preços super legais, a galera tá gostando bastante. Até porque eu acho que esse é o momento que a gente tem para afiar o machado, estruturar o nosso processo comercial de uma maneira melhor, porque a volta do Covid vai ser muita correria, né? Então, estar melhor, estar mais ágil, estar mais poderoso ajuda muito. Eu passei o WhatsApp errado, na verdade, eu passei o WhatsApp da Aldeia. Tinha que ter passado o WhatsApp do Love Selling, que é aquele ali de cima. Mas também, se mandar no da Aldeia, a gente responde lá. Então, se quiserem saber mais, entra aí. O que eu recomendo, assim, você pode fazer o curso Love Selling em uma semana, em um dia, se você seguir ele na correria. Mas eu recomendo que você leve de 2 a 3, 4 semanas. O recomendado é 4 semanas para você fazer ele, porque daí você faz um ajuste por semana, você vai testando, experimentando, melhorando e fazendo a coisa funcionar, sabe? Às vezes é um investimento baixo que você faz agora, no momento que você tem tempo, que você consegue, inclusive, se focar nisso, e você volta voando. Claro que eu entendo também, às vezes está faltando grana, tal, não dá para fazer investimento agora, mas o nosso desconto está super legal. Fernanda Hahnemann perguntando aqui: Ricardo, tem um problema lá no meu escritório de arquitetura. Temos um excelente produto, mas o cliente normalmente só quer preço. Sempre tentamos mostrar valor, mas ainda é um serviço de luxo e custa caro. Vender para pessoas que precisam resolver problemas é muito fácil, mas vender para pessoas que estão comprando um sonho é bem mais difícil. Alguma sugestão? Fernanda, por que eu acho que está muito fácil para você vender para as pessoas que têm problemas? Porque você identificou qual que é o problema dela e você consegue mostrar que a tua solução resolve aquilo e se ela gastar aquele dinheiro, ela vai aliviar um problema, ela vai ver valor, lembra? Vai ver uma transformação, que é o valor, muito melhor. Só que quando você fala de um sonho, acho que você ainda não está conseguindo processar qual que é a transformação que aquele sonho vai causar na vida das pessoas. Então, tem um processo para isso, que é o que eu recomendo. Deixa eu até pegar um... Não sei se eu consigo fácil aqui. Deixa eu... Peraí, só um pouquinho. Eu tenho aqui no curso do Love Selling, a gente tem um negócio que é a proposta de valor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um outro slide aqui para vocês. Peraí. Tá. Confirma para mim. Peraí. Confirma para mim que vocês estão vendo uma outra tela aqui. Acho que sim, né? Tá. Espero que vocês estejam vendo ela a tela cheia ali. Como que a gente ensina, Fernanda, a galera a entender como é que você entrega valor para os clientes? O nome dessa tela aqui é um canvas da proposta de valor. Então, quando você vê que o cliente tem um problema, na verdade ele tem uma dor ali, ele está naquela parte de baixo, no pains ali da proposta de valor. E daí você consegue pensar num produto que alivia aquela dor dele. Mas quando ele tem um sonho, você está falando de ganho. E você tem que ter alguma coisa muito clara no teu produto que cria aquele ganho para ele. E daí é um pouco mais intangível, mas também é muito importante, tem técnica para isso. Daí, a principal técnica, esse aqui é um exemplo do Axie, tá? Então, se a dor é feder, e o ganho que a pessoa quer ter é pegar a mulher, no caso do Axie, né? Ele tem as atividades que ele precisa fazer,
e daí o teu produto, na verdade, é só o alívio para a dor e o criador para o ganho, e aí vai estar o teu produto. Só que isso tem que ficar muito claro. Agora, qual que é a técnica de discovery, né? Qual que é a técnica de descoberta que você faz para entender isso? Você pega post-its e você mapeia todas as dores que o teu cliente tem. E daí você hierarquiza nesse post-it na parede, assim, da mais insuportável para mais completamente tolerável. Daí você faz a mesma coisa com os ganhos que teu cliente quer ter. Você mapeia todos os ganhos, todos os sonhos dele, do mais completamente desejável para o menos completamente desejável. E daí você vai pegar aquela parte de cima, que é a dor mais insuportável e o ganho mais completamente desejável, e você vai acertar o discurso do teu produto para ser uma entrega daquilo. Então, por exemplo, quando você pega lá o Rexona, né? 48 horas de duração. Por quê? Porque eles sabem que, tipo, a dor da pessoa é que o desodorante vence, né? Tipo, na metade do dia já tá fedendo. Então eles têm uma proposta de valor ali, uma proposta de ganho que é 48 horas de duração. Daí a pessoa pensa assim, nossa, se eu ficar 2 dias sem tomar banho, ainda tá funcionando. Eu que tomo banho todo dia, não vou mais feder. Percebe? Tipo, então, eles inventaram um nome ali, 48 horas de duração, que é muito claro aquele ganho. Ou o efeito antifreeze. E daí, no serviço, na arquitetura, se você pega essa galera que vende muito bem projetos muito caros, eles conseguem, tipo, fazer com que o cliente sonhe junto, estrutura esse sonho, e eles conseguem ver que se eles comprarem as outras coisas, as outras oportunidades, eles não vão realizar aquele sonho que você sonhou junto com ele. Esse aí é o ponto, assim, sabe? É sonhar junto e ele fala assim, meu Deus, mas se eu não comprar essa casa do arquiteto Ricardo, eu não vou ter isso que ele sonhou junto comigo, que é, ele sabe o meu sonho. Eu vou ter uma casa só, eu não vou estar realizando esse sonho. Fez sentido? Rodrigo perguntou, como se percebe a fase que o cliente está? Conseguiria explicar? Consigo. Então, cada fase que a pessoa está, ela, pela palavra, você vai treinando, assim, não precisa de muito treino, mas você vai começando pelo que a pessoa está usando de palavras, pelo que ela está falando, você consegue perceber a fase que ele está. Então, exemplo, né? Se a pessoa falar, eu estou interessado, estava pesquisando, tal, fiquei sabendo, ele está em umas etapas iniciais ali, possivelmente na etapa de conhecimento ou interesse. Se ele contar de onde ele veio e o pouco que ele sabe, você percebe que ele está no conhecimento. Se ele fala que ele tem interesse e começa a perguntar de alguma coisa específica, você sabe que ele está na fase de interesse. Se ele começa a perguntar como que aquilo funciona na vida dele, no caso real dele, ele está indo para avaliação. Daí você ajuda ele na avaliação, na hora que ele, tipo, na hora que ele termina a avaliação, ele está na etapa de compra. Então você consegue, pelo jeito que ele está falando, pelo que ele está perguntando, você consegue saber em qual etapa ele está. Alcide, Fernanda, maravilha, muitíssimo obrigado. Maravilha, Fernanda, eu te agradeço a atenção. Alcides perguntou, Ricardo, os ajustes e exemplos que você nos passou é para abordagens feitas pessoalmente, correto? Mas como podemos atrair clientes para nossos negócios e então aplicar os 4 ajustes? Temos um escritório coworking, se possível usar esse ramo como exemplo. Mestre, esse é meu ramo, né? Eu estou há 10 anos na operação de coworking, tenho 2 operações grandes já, uma em shopping, uma no Centro Cívico aqui de Curitiba. Cara, não é só... Isso que eu tô falando não é só no presencial, tá? Só fazendo uma correção. Se você olhar um produto na Amazon, por exemplo, você vai ver que ele é conhecimento, interesse, avaliação e compra. Então, conhecimento, nome e foto, interesse, eles vão ter uns bullets lá das principais coisas sobre aquele produto. Avaliação vai ter depoimentos e as features principais. E daí a compra, a oportunidade de compra com prazo, frete, essas coisas assim, um botãozão de comprar lá. Na etapa do coworking, o que acontece é que a etapa de conhecimento e interesse às vezes acontece em casa, a avaliação acontece na visita, e a compra talvez no fechamento um dia depois da visita. Então o que você tem que fazer é quebrar as etapas do teu processo de compra e ter materiais e saber só conduzir a pessoa para a próxima. Então só conduz a pessoa para a visita, só conduz a pessoa para a próxima etapa, sabe? Você não precisa fechar todas as etapas no único dia. Você vai conduzindo a pessoa. E se o cliente te aborda já perguntando seu preço e seu serviço, é muito normal, porque ele está inseguro. O convencional que eu recomendo, tem vários jeitos ali no curso que a gente fala, mas uma que eu recomendo para os alunos você... Como é que eu posso dizer? A gente vai ter um webinar só sobre essa parte do preço, tá? Acho que vai ser o 4º da série, daqui a pouco eu explico os próximos webinars da série. Mas a etapa do preço,
quando o cliente pergunta do preço, o que você pode fazer é assim, olha, o meu produto, eu trabalho num range de tanto a tanto. Então, ó, cara, esse produto você pode pagar de R$ 1.500 a R$ 7.000. Eu precisava saber do que você precisa para eu te dizer quanto vai custar o teu. Daí você dá um range para a pessoa ficar segura, mas daí você começa a investigar e começa a conversar com ela para ela entender o valor dela, sabe? Fechou, Ana Carolina? Tem vários jeitos, mas esse é um que eu recomendo que para muita gente de produto e serviço funciona. Mariana falou, incrível que vocês fizeram isso comigo. Baixei o e-book, fui convidada para essa live, adorei, já quero o curso. Tomara que... Olha, a Kátia falando, o desconto que a gente tem é 65% no curso, o cupom ali, ó, agora tem 65 off. Leonardo, ótima pergunta, Ana Carolina, cliente que só busca preço, né? Respondi, Ana Carolina e Leonardo, né? Funcionou para vocês? Depois a gente vai falar, vai ter uma etapa desse webinar que vocês vão receber. É só vocês ficarem no grupo do WhatsApp ali. A gente vai começar a avisar. Vocês percebem que o grupo vocês não conseguem mandar mensagem, só a gente. A gente vai avisar vocês dos próximos webinars, das próximas oportunidades ali. A gente quer fazer pelo menos agora um webinar de cada uma das etapas, entrando um pouco mais profundo, sabe? Mas aproveitem esse momento também para fazer esses ajustes, porque quando o caminhão está correndo, né, quando o nosso negócio está operando, é muito mais difícil fazer, e acho que agora que deu uma acalmada, agora que está nesse momento Covid, é legal criar uma musculatura para voltar mais forte. A Cíntia falou, sempre usamos essa técnica quando o cliente chega perguntando o preço. Excelente. Pessoal, queria saber, a gente já tá, eu tô sendo super cuidadoso com o tempo de vocês ali, a gente já tá com 57 minutos de webinar, a gente vai até as 15 horas para respeitar o tempo de vocês. Então eu queria saber se tem mais alguma coisa super importante. Eu vou fazer uma pesquisa aqui para vocês, só rapidinho para a gente responder. Qual etapa você sentiu que é a sua próxima grande oportunidade de melhorar? Uma pesquisa rapidinha, aguenta firme aí, galera. Cadê vocês? Cadê o... Tá. Etapa 1, planejar, vender, organizar. Etapa 2. Pessoal, deixa eu contar um negócio pra vocês. Hoje é meu aniversário. Estou muito feliz por isso também. Vou reunir todos os meus amigos num bar. Não tô brincando, não vai rolar dessa vez, né? Estou aqui com a família na praia, escondido. Olha só, pessoal. Publiquei uma pergunta agora, só para saber qual que é a etapa que vocês entendem que, se vocês resolverem ela, vocês aumentam mais a receita, diminuem o estresse e trabalham muito mais felizes com clientes muito melhores. Não sei se chegou a pesquisa aí para vocês conseguem responder? Tipo, se você melhorar essa etapa, você vai se dar muito bem. Etapa número 2, alguém respondeu? Opa, tá começando a disputa. Ó, etapa 1 e 2, interessante. Que lindo isso. Nossa, olha só que interessante, estamos fazendo uma escadinha. Sabe o que isso significa? Eu acho que você resolvendo a primeira etapa, você libera o gargalo da segunda, daí você libera o gargalo da terceira e da quarta. Talvez você não tenha tanta dor na quarta, porque você ainda tá com a dor das primeiras, sabe? A dor vai sendo transferida, eu acho. Minha gente! Então, a gente pretende ter mais webinars disso, tá? Aproveitem esse desconto dos cursos, façam, se vocês quiserem fazer o live selling, façam.
Se precisar falar comigo para perguntar alguma coisa, fala, manda um WhatsApp ali. Se tiver alguma dúvida, se estiver fazendo o curso Love Selling, principalmente, e tiver uma coisa específica tua que você quer resolver, manda mensagem, pergunta pra gente. A gente tem um time aí que ajuda e eu também entro na jogada. A gente super cuida muito da galera, porque a gente sabe que o propósito que a gente tem de fazer com que gente talentosa consiga fazer esse negócio dar certo é a nossa maneira de melhorar o mundo, sabe? Então, a gente tá junto, o que vocês precisarem, falem com a gente. Gente, então falamos das 4 etapas, entendemos cada uma delas. Ainda tem uma galera aí, né? Mas eu vou ter que encerrar a conversa. Deixa eu ver a última olhada no chat aqui. Explica para nós aí o curso, acho que você não falou, né? Tá, deixa eu mostrar o curso aqui para vocês, espera aí. Então... Tá. Ó, aqui tem... Esse aqui é o curso, então loveselling.com.br/online. E o curso é baseado nesses 4 ajustes. Então, como que ele funciona, né? Aqui tem umas explicações melhores, tal, para quem que ele é. Aqui são algumas empresas que já contrataram a gente trabalha muito no corporativo, assim, ajudando essas grandes empresas a estruturar o processo comercial deles. E daí, como que a gente trabalha, né? O curso, a gente recomenda que ele seja feito em 4 semanas, mas você pode fazer tudo hoje, se quiser. Tem que ficar horas ali, né? Mas a gente tem 8 vídeos que ensinam o primeiro ajuste, e daí tem um objetivo, tem um conteúdo, tem conteúdos que são importantes ali para você aprender. Daí, na semana seguinte, ou quando você terminar o primeiro ajuste, você vai lá e faz o segundo. Daí tem sempre um objetivo, um conteúdo. Daí você vai fazer os 4 ajustes no teu processo de venda, a gente ensina como faz cada um. E daí, depois disso, você, enfim, já tá... Eu acho que na primeira semana, geralmente, o que é a mais dolorosa, inclusive aqui na resposta de vocês, na primeira semana vocês já percebem muita melhoria no processo comercial de vocês, assim. Tem muita gente que fala que o curso se pagou já nas primeiras semanas, assim, sabe? Porque às vezes você fecha um negócio a mais, ou poucos negócios a mais, a coisa já valeu, assim. E daí, eu acho que depois disso a gente tem que lançar o curso de como que você monta o teu time comercial, porque esse é um que a gente começou a fazer no corporativo também, porque às vezes a pessoa começa o comercial ela mesma, só que daqui a pouco ela tem que contratar gente, colocar nas etapas, daí é outro problema deliciosíssimo para resolver, né, que é crescer, como faz para crescer. Paolo agradecendo, obrigado, abraço. Rodrigo, expliquei o curso ali, daí o curso ele é sempre assim, toda semana tem um desafio que você tem que aplicar, tem o conteúdo, tem as aulas, os vídeos são super bem produzidos, a gente produziu lá na aldeia, assim, ficou super legal, e os conteúdos são de ponta. Kevin mandou o link do online. Valeu, Lincoln, uma honra. E aí, Caiana, um beijo para você. Vocês não conseguiram ver o resultado da enquete? Deixa eu mostrar. Acho que agora apareceu. Vê se apareceu o resultado da enquete agora. Emanuela, valeu, eu que agradeço, gente. Estou muito feliz de ter conversado com todos. Apareceu o resultado da enquete? Eu devo ter comido bola aqui, não sou um gênio da ferramenta. Ainda não dá para ver. Ixi, como é que eu vou fazer o seguinte, então, eu vou compartilhar minha tela, daí vocês vão conseguir ver, peraí. Então, como é que funciona? Tá aqui a enquete, ó, na direita. Meu Deus, fez uma coisa muito louca, né? E daí, ó, 33% das... Vocês percebem, tipo, que tem um tipo de um funilzinho mesmo, assim, a galera tá mais dolorida ali na parte inicial mesmo, mas eu acho que conforme vocês vão resolvendo a dor do começo, vocês vão chegando na dor do final também, sabe? Agora, ó, vocês aqui. Agora deve ter aparecido, né? Só confirma comigo. Maína, valeu! Já fez o presencial, obrigado pelo feliz aniversário. E é isso, meus queridos. Eu vou encerrar, tá? Manda um WhatsApp pra gente, se precisarem. Estamos aí, a gente vai avisar dos próximos webinars também.
entra na nossa mailing, entra nas informações, manda um oi no WhatsApp se vocês quiserem saber mais coisas também, porque a gente está sempre aí querendo ajudar a galera, e acho que a gente se diverte muito trabalhando também, que é muito gostoso. Beijos para todos. Vou clicar aqui no End Call e daí nós vamos dar tchau.